Vamos continuar a nossa conversa com a doutora Cristina, falando sobre o saudoso Necésio Moraes. Ô, Cristina, eu disse no primeiro bloco que eu conheci o Necésio no Instituto Norte Mineiro de Educação. Eu admirava, assim, de forma sensacional, a presença de espírito de Necésio. Necésio era um repentista de mão cheia, né? Ele pensava rápido demais e aquilo somado à cultura que ele carregava em si, o fazia diferente de tantos outros. Ele me contava uma passagem interessante que numa sala de aula do curso de contabilidade no Instituto, tinha um determinado aluno muito inteligente e gostava de fazer repente, de improvisar versos. E no fim do ano ele aplicou as provas finais, né, como se chamava naquela época, e demorou a entregar as notas. Então o aluno na sala de aula cobra dele da seguinte forma: professor Necésio de Moraes, por que demorais entregar o resultado das provas finais? Aí imediatamente ele respondeu: porque os erros são demais, seus animais. Ele completou a rima, né? Da forma que a pessoa iniciou, ele deu a resposta em rima também. Daí eu te pergunto, Necésio, é do seu conhecimento que Necésio lecionou no Instituto e da FUM, foi um senhor professor de contabilidade, né? Também, né? Eu imagino que sim, pelo carinho que os egressos, os alunos dele, sempre tiveram com ele. Eu estando com ele na rua, nós sempre fomos abordados por alunos, ex-alunos. Professor. Então, era muito querido. É claro que nem todos, né? Porque ninguém agrada a todos, mas de um modo geral, os alunos dele foram muito gratos aos ensinamentos dele, que foram realmente, de fato, aproveitáveis na vida, não só na vida acadêmica, mas na vida profissional dessas pessoas futuramente. Ele muito sério na sua didática, muito preciso nas suas informações, nos seus ensinamentos. Eu tive um outro convívio com o Necésio na Codevasf. Trabalhei 25 anos na Codevasf. Lá eu tive a oportunidade de conviver com ele. Convívio esse que me resultou muitos proveitos, né? Eu sugava os conhecimentos de Necésio, da mesma forma que eu fazia com o doutor Luiz Veloso. Veloso, aquele abraço, viu? Meu engenheiro preferido, a você e a dona Eunice. Mas, Cristina, eu acho que, além de falar sobre esse profissional, veja que ele trabalhou aqui em Montes Claros em empresas de destaque. Você se lembra de algumas delas? Eu acho que com seu Quinzinho, lá na Ford, né? Ele trabalhou uma temporada. Eu também trabalhei lá na Ford. E seu Quinzinho, ele dizia e fazia questão de dizer que era foi para ele como um pai. Que seu Quinzinho não foi patrão, seu Quinzinho foi um pai. Ele morreu guardando esse amor muito grande, essa gratidão muito grande por tudo que ele viveu lá, trabalhando seu Quinzinho. Mas ele teve participação em muitas outras empresas aqui em Montes Claros. Não só como empregado, ele teve uma fase longa da vida dele, que ele atuou como autônomo e que ele tinha uma carteira de clientes bem grande. Ele foi, inclusive, tinha uma parceria que foi muito bem sucedida com o Baldino Assis. O Baldino Assis. E eles tiveram... Saudoso Baldino Assis. Outro. E muito amigo do meu pai. E eles obtiveram muito sucesso e tinham uma carteira de cliente inclusive o Lourenço Santana, lá da Chevrolet, era cliente deles, né? Eu me lembro disso, Lourenço Santana. Lourenço Santana. Ali na rua Doutor Santos tinha ali, ele era representante da Chevrolet, o Quinzinho era da Ford, né? E em se falando em Quinzinho, que ele considerou como verdadeiro pai, não podemos esquecer, tenho certeza, Dona Marina Fernandes, né? E a verdadeira mãe para eu trabalhei lá na Ford, eu sei disso, o carinho que ela tinha para com os empregados da Ford. Então o Necésio foi isso aí na vida profissional, ele deixou um exemplo
a exemplo de tantos outros para vocês, né? E ele nunca parou. E é um exemplo mesmo, porque no tempo dele não usava isso que usa hoje em dia, da pessoa estar sempre se qualificando, fazendo um curso. Oportunidades, né? Para evoluir. As pessoas formavam, começavam a trabalhar e se contentavam. Ele nunca deixou de estudar. Inclusive, ele fez uma especialização em auditoria, que era uma espécie de um MBA na época, só não tinha essa denominação. Porque não era uma pós-graduação, era uma especialização técnica em auditoria. Ele fez na UFMG no início da década de 70. Ele já tinha 50 anos de idade, ele estava estudando em banco de faculdade. Ele chegou a morar em Belo Horizonte um período de 2 anos, indo e vindo, uma correria danada, para fazer isso. Nessa época, ele trabalhava também como contador da Matsulfo, da fábrica de cimento. E eu não sei como que ele conciliava tanta coisa, mas ele era, assim, muito batalhador. Inclusive, tempo, eu não sei se é do seu conhecimento, acredito que sim, você é muito curiosa, e ele sempre repassando para você os ensinamentos que ele adquiriu. Ele gostava de futebol e uma pessoa muito querida no Cassimiro de Abreu, né? Você sabia disso? Isso é uma piada, né? Porque meu pai, Necésio, não gostava de futebol. Ele não assistia futebol, ele não interessava, ele se revoltava com as coisas que aconteciam nos clubes, a burocracia, mas ele foi, por muitos anos, conselheiro fiscal do Cassimiro. Foi um cartola do Cassimiro, né? Faremos uma pausa agora para chamar os nossos comerciais.